Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu quero iniciar uma playlist aqui onde nós vamos começar a estudar botânica. E aí, a botânica ela vai começar a parecer mais interessante para nós, porque é ao contrário do que os nossos sentidos destacam os desaparecer sobre benefício das apreensões colinésticas que a gente batiza entre variações de valores e praticações de comportabilidades e expressões. A natureza é o meio que mais resignifica um espelho do desejo equilibrado de empreendimento vivo. Então a natureza ela é uma verdadeira educação ao céu aberto. E quando a gente potencializa os nossos empreendimentos de aprendizado para com a natureza, todo o aprendizado ele se torna sagrado pela consideração desse empenho, né? Quando você consegue empreender aprendizado com uma participação da nossa natureza, você consegue multiplicar esse particípio e desenvolver esse aprimoramento adversativo, né? E foi isso que a vida fez dentro dessa evolução. Ela desparticipou da natureza e desaprendeu com essas nuances de desequilíbrio sobre esse sistema, né? Essa comunhão. E dentro dessa resolução de ser e estar, a gente tem cada vez mais se distraindo sobre vários dialetos que surgem fazendo abstração, né? Tá. Então, dentro dessa referência, a gente vai buscar interpretar sobre a botânica algumas atenções maiores sobre esse empreendimento da natureza, como os cientistas já os fazem, né? As pessoas que desenvolveram todo esse olhar mais apurado e tal. Bom, botânica. Botânica ou biologia vegetal é o ramo da ciência que estuda organismos fotossintetizantes, aqueles que produzem seu próprio alimento por meio de fotossíntese, como as plantas, algas e algumas bactérias. Então você tem como que você pode ter organismos que produzem o seu próprio alimento? Como? Não faz sentido, né? Ora, faz sim. O sentido, ele precisa de ser expansivo, né?
precisa fazer a expansão. E nesse processo de expansão, nós vamos ver aqui, ó, o que significa então essa fotossíntese. Fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para sua sobrevivência. Como acontece? A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta. Então você tem, ó, água e sais minerais. Até as folhas pelo caule e chega até as folhas pelo caule em forma de seiva. Em forma de seiva, denominada seiva bruta. A luz do sol, por sua vez, também é absorvida pela folha. Então você tem aqui luz do sol pela folha através da clorofila. Pela clorofila. Substância que dá a coloração verde das folhas. Então a clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose. Então você tem esse processo transformando tudo em glicose. Essa substância é conduzida ao longo dos canais existentes na planta para todas as partes vegetais. E aí você tem a distributiva da glicose. Então, ela utiliza esse alimento para viver e crescer, e a outra parte fica armazenada na raiz. Então você tem parte para viver e parte para raiz, caule e semente sob forma de arreio. Para raiz, caule e semente sobre forma de amido. Beleza. Então, vejam bem, a fotossíntese ou a botânica nesse sentido que a gente está vendo, organismo fotossintetizante, aqueles que produzem seu próprio alimento, tá? Não é bem isso que aparece, né? Porque geralmente, né? Porque os sais minerais, esses sais minerais do solo com a água, os sais minerais, eles são produtos
de decomposição. Então, esses produtos de decomposição, que são sais minerais, tem várias moléculas que fazem nutrientes, né? Que são nutriicas, moléculas e aí essas moléculas que são ricas em nutrientes com a água, né? Você mistura ela com a água, mais água, você desassemelha, você consegue desassemelhar, você faz uma você tem a desassimilação por separação de mistura. E aí nessa separação de misturas, você, com a ajuda da água, você tem o dissolver, né? O dissolver. E esse dissolver é aquilo que sobre a semente e os filtros consegue passar e potencializar o tecido vegetal. Você consegue potencializar o tecido vegetal sobre o seu filtro, né? Você tem um filtro aqui. E aí, graças a esse dissolver, dessa desassimilação dos sais minerais na terra por decomposições, você tem o empreendimento desse filtro, desse tecido vegetal absorvendo. Então, a absorção ela é dentro de cada sementinha aqui, ó, que tá lá na terra. Você tem a terra e esses sais minerais, eles estão se dissolvendo. Quando eles se dissolvem bastante, e junto com a água e as forças e a temperatura que debaixo da terra mais alto, chega mais alto, temperatura graus Celsius, você tem o estresse bioquímico dessa casca, e junto disso você tem a passagem de alimento para a semente, né? E aí você conduz a semente ao seu artifício. Quando a semente ela gera as raízes, ela consegue quebrar essa casca forte, ela consegue entrar em contato com esse meio exterior, e nessas razões atmosféricas existentes, ela vai encontrando o equilíbrio, e o equilíbrio passa da transpiração, desse processo da respiração dessa célula vegetal. E aí ela começa a absorver essa seiva bruta, né? E ela desbrutaliza ela sobre a temperatura, a radiação
fotossintetizada, fotossintetizada. Por quê? Essa fotossintetizada, ela melhora o empreendimento desses arranjos, desse arranjo de seiva bruta filtrada nesse organismo. E aí a melhora desse arranjo é a conversibilidade por sintetização combinada. Você tem a reação química, e a reação química lá vai gerar a glicose. Tá, mas como que você tem... Como que esse sol consegue fotossintetizar? É porque tem a clorofila. E essa clorofila, ela consegue aumentar por dissensibilidade a os movimentos orgânicos. Ela aumenta os movimentos interiores. Então esse aumento de movimento aumenta também o dissolver e essa mistura de assimilação por esse dissolvimento começa a desempreender maior necessidades dessa terra. Logo, ela vai conseguindo cada vez mais melhorar as atividades desse filtro e extrair mais seiva bruta do solo. Essa extração de seiva bruta do solo vai sendo desincorporada nesse organismo. E essa incorporação, ela tem a sua cooperação com o meio, né? A partir dos filtros que ela representa e apresenta ser para as espécies. Então a botânica, ela tem esses status, né? Esses status de ser vivo e de consideração. Mas assim, esse próprio alimento não é tão próprio assim. Então a gente já viu que isso aqui não é bem isso, né, que significa. Tá. Aí eu coloquei assim, ó: para a incrível regência que se organiza em meio à diversidade de desequilíbrio a ser organizado por um filtro equilibrador. Então esse filtro equilibrador, ele vai ser levado em conta do meio, né? Você tem esse meio aqui, ó, esse meio, e aqui desse lado aqui, ó, você tem o interior e aqui você tem o exterior. E aí nessas forças de descompartilhamento vão sendo encontrados raízes de configuração desinteriorana. E aí essas raízes vão represar e repreender aquilo que diz pode crescer
que a gente chama de vida. Mas essa vida, ela só é possível graças a esse filtro, porque esse filtro desacorda o interior dessa espécie que foi gerada, desenconvolucionando-se a partir de uma semente, por conectividade, né? Você tem essa conexão. Então você tem essa conexão que a gente chama de vida. E dentro dessa vida e dessa conexão, você vai ter as desconexões. E essas desconexões, elas são desparticularizadas. Você tem a desparticularidade. E então todas as desconexões vão ser um instinto para essa natureza melhorar. Então você tem um instinto de separação. A evolução. Por quê? Porque essa evolução vai tornar a conexão constante. Então, a conexão constante é uma certa independência. Só que isso também é ilusório. Por quê? Porque isso, independência, é ir para o espaço ou morte. E ninguém vai. Pode ter certeza. Ninguém vai para o espaço. Ninguém vai se tornar totalmente independente. Porque toda raiz precisa de um solo. Entendeu? Toda a natureza, toda a vida, ela precisa de pontos de passagem, né? de parâmetros para viver, para dizer que é vida. Então sempre vai existir esse meio de desvetorizar a gente sobre as forças que apreendem. E esse empreendimento e esse despreendimento de algumas espécies e esse empreendimento superior de outras é a natureza da divisão de consumo. Então você acha que você é um bom consumista? Não. Na verdade, os seres humanos, eles se transformaram em economistas de consumo para poder criar a ilusão de independência, ou seja, para poder caminhar sobre a terra. Mas ele ainda depende da terra para viver. Legal, não é? E aí você tem essas desparticularidades que fazem seres também se acordarem como decompositores artificiais. E esses decompositores artificiais, eles tentam esconder a relevância da Terra
esses decompositores artificiais, eles tentam esconder a conexão da vida, dizendo que criando superiorizações artificiais, né, para poder se chamar de artificial em um sentido tecnológico de sentimentos. Tecnologia de sentimentos. E tem muito bobo caindo nesse buraco para poder ser desenterrado e inseminado em um sentido de estudo de espécies. Espero que não seja em todos nós, né? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar botânica. E nesse vídeo aqui eu tô querendo colocar o foco nesse órgão da natureza, né? Da botânica. As folhas. Porque as folhas, elas têm as suas miras, né, ao sol. Né? Então, ao sol, as folhas, elas têm a sua mira. Porque o sol interpreta a folha. O sol interpreta a folha. O sol vai para o interior da folha, interpreta. E sabe o que o sol faz? O sol consome a folha. Só que o sol, ele consome a folha fazendo um desarranjo. Desarranjo celular. E esse desarranjo celular faz com que a folha reaja a esse consumo. E sabe como ela reage? Ela pede a raiz. Socorro. E aí a folha pedindo a raiz socorro, sabe o que a raiz diz? Ela diz assim: seiva bruta. E aí sabe o que a folha diz? A folha diz: oxigênio. Oxigênio. Legal? Então é basicamente isso, né? E esse oxigênio, ela faz com que ela se proteja, se mantenha no sol, se mantenha em interpretação do sol. Interpretação do sol. Especial, galera. Especial, sim. Sabe por que é especial? Porque se você reparar em você, veja bem, fazendo uma curadoria de você. Se você pegar você aqui, ó, e fizer uma
uma desexposição alucinógena, você vai ver que você tem muita relação com essa danada aqui, ó. Você tem muita relação, só que essa relação tá escondida. Por quê? Diferente da folha, você precisou de criar por independência de seiva bruta, por independência de raízes ao solo, você precisou de criar. A sua célula criou, considerando você com a responsabilidade da célula em evolução genética. Você criou camada de fuga. Então você tem essa camada de fuga do Sol em interpretação. Mas não adianta correr, não adianta se esconder. O Sol sempre vai te interpretar em algum momento da vida. Você. Então, a interdigitalização que elas exercem no meio profundo do abstratado, ao ser que se recompensa dessa diversalização compositiva entre o Sol e a Terra, que digita sua particularidade viva. Então, essa é a particularidade que desafiltra cada ser em desafio de manter-se equilibrado nessa intemperismo, nesses abstratos de versalização, de ver Sol desafiar interpretação nossa. Excelente, não é mesmo? Então vamos lá nessa excelência aqui, ó. Vamos só conferir aqui. Aqui, ó. Então hoje a gente vai ver tudo sobre folha. Folha é um órgão vegetal que faz parte das plantas terrestres. Então, botânica estuda plantas terrestres. A folha é um órgão dessas plantas. Ela surge do caule e nela é realizada a fotossíntese, ou seja, onde o alimento para as plantas é produzido. Então, vamos lá. Órgãos vegetais. Só aqui, ó. Aqui. Você tem que... órgãos vegetais. Então, assim como a anatomia, a gente tem o estudo dos órgãos. Fisiologia, a gente tem os estudos dos órgãos vegetais. Vamos ver. Qual que é o nome? Qual é o nome do estudo fisiológico dos órgãos vegetais? Fisiologia vegetal. Excelente. A gente tem a fisiologia vegetal. É um ramo da botânica que se dedica ao estudo do funcionamento dos vegetais, ou seja, trata dos processos vitais que ocorrem nas plantas. Excelente. Então aqui, ó. Órgãos vegetais. Os órgãos são raízes, caules, folhas, frutos e flores. A gente está vendo folhas.
são estruturas que comumente chamamos órgãos vegetais. Cada órgão possui sua função definida, que é estudada na fisiologia vegetal, e várias formas possíveis. Vimos que as flores são órgãos reprodutivos e os frutos se originam dessas. Então você vai ter a especialização de plantas a partir da especialização de órgãos. Mas vamos ver qual tipo de relação produz essa especialização, né? Porque como ela é um sistema, a gente tem tudo aquilo que envolve esse sistema causando essa desorganização e essa intransmissibilidade genética, nessa conversibilidade dessas seivas em o que a gente chama de empreendimento nutreico, que são flores, frutos, né? Chique demais. Principalmente o sabor, né, que a gente desespreme delas. Ela surge do caule. Então, ó, a folha ela surge do caule e nela é realizada a fotossíntese. Então, o que é o caule? Caule. O caule é um órgão presente nas plantas que conecta as raízes e folhas. Então, vamos lá. Você tem a folha, surge do caule. Ponto. E o caule é um órgão presente nas plantas que conecta as raízes às folhas. Então é uma desconexão das raízes às folhas. Essa conexão é conseguida graças à presença de vasos condutores, xilemas e fluemas. Então nós temos xilema e fluemas, que são vasos condutores. Floema. Não é fluema, não, é floema. Floemas. Em seu interior, os quais são responsáveis pela condução de substâncias dentro do corpo do vegetal, né? Então você tem, né, substâncias dentro do corpo do vegetal. Tá. Então, vejam só. Nós temos a semente. Vamos por estágio. Nós temos a semente. E essa semente, ela está agarrada a um solo. E esse solo está com intemperismos aqui. E esse solo, nesse intemperismo, a semente também está se desgastando. E nesse desgaste, mais nutrientes dissolvidos pelos intemperismos aqui, ó, dependendo da qualidade do solo, está entrando para dentro da raiz. E lembre-se que sobre essa gravitação, ela consegue se ativar graças à propriedade do solo. E aí a semente está se ativando e está incorporando esses nutrientes. Então o empreendimento dentro da semente está crescendo e ficando forte, e a casca está ficando fraca, até que a semente ela começa a liberar os seus vasinhos. E esses vasinhos geram mais superfície de relação com esses substratos, com esse terreno. E aí com mais superfície de contato, quando ela chega num ponto aqui, ó, que ela começa a sair para fora desse terreno, né? Então você tem a saída para fora. E aí você tem o aumento da extração de nutrientes com a saída para fora. Por quê?
porque o Sol está desinterpretando essa saída aqui, ó. E nesse processo de interpretação e nesse processo de socorro, existe uma diferencial de insolação que cria a flor sobre esses produtos de vegetais, né? sobre essas células vegetais. E cada semente tem o seu tipo de folha, que é o que a gente vai vendo. Tá vendo aqui. Tá, mas aí essas raízes, elas têm vasos condutores. Só que em dado momento, a condução ela vai desempreender, né? Então esses vasos condutores, em algum momento, essa condução vai despreender, vai empreender. E esse empreendimento são configurações de células germinativas, ou seja, estresses de células germinativas sobre o xilema e o fluema em determinados caules, né? Em alguns determinados caules vão ser empreendidos porque o Sol vai estimular células vegetais germinativas. E aí essa é a autossuperação dessas células germinativas em desempreendimento do caule. E essas células germinativas vão germinar o que a gente chama de descontato com o meio. E esse descontato com o meio vai fabricar em desproporção aquilo que a gente chama de arquétipo. Arquétipo de folha. Então você tem os filhinhos. É como se fosse os espermatozoides, os espermatos. Só que a gente chama de outra coisa, a gente chama de folha. É uma analogia, porque isso disruptura muito o que a gente chama na ciência. Mas não tem outra explicação. É bem essa mesmo. Para poder despreender e desconverter o Sol nesse ritmo de bateria e de caule, né? Então o caule vai ser essa parte aqui que despreende folha. Beleza? Vamos lá então. Além disso, as folhas libertam o oxigênio necessário para a respiração dos seres vivos. Tá. Seres vivos respiram. Essa parte aqui, ó, é a parte mais viva, repreendendo a planta como um ser vivo na natureza, né? Essa é a parte mais viva. Essa aqui é que libera o oxigênio. O oxigênio necessário para a respiração dos seres vivos. E justamente essa é a sua principal função, né? Então essa é a sua principal função. Porque aqui sobre essa recepção química com mais adaptação, ó, você tem uma recepção química mais adaptada geneticamente, recepção química mais adaptada, ou em processo de mais adaptação. Isso aqui, ó, vai desempreender um ímã, né? Você tem um ímã, e o ímã é o socorro solo. Socorro, eu estou sendo muito interpretada. Aí ele fala, a raiz lá presa no solo fala assim: ok,
xilema e fluema dizem sobre esse ímã, dizem a ímã maior, seiva bruta e especializada, com um pouco de dispartição de empreendimento, né? E esse desempreendimento são células vegetais germinativas com capacitância de desenvolver folha, né? A gente tem vários tipos de células germinativas, né? Você tem células de reparo, células por conta que você pega o tecido espermático, e esse tecido ele pode ser desatensionado para fazer vários tipos de roupas, né? Então você tem o algodão e você pode fazer o algodão de roupa de frio, de calor, roupa de... Então é mais ou menos assim. Então isso aqui é um tipo de roupa que um pouco de empreendimento dessas células espermanativas desses empreendimentos vegetais fazem, das plantas, né? Que a gente está estudando botânica. Pronto. Agora a gente vai para as partes das folhas. Vamos ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Fotossíntese a gente viu, né? Liberação de oxigênio molecular é liberado na atmosfera graças ao processo de fotossíntese. Eu não queria dizer não, mas o oxigênio é quase que um espírito da planta, fraga. Eu não queria dizer não, mas é quase que um espírito, mas daquele naipe, né? Aquele tipo de espírito, né? A planta tá gozando na gente, né? Brincadeiras à parte, o principal evento desse ciclo na fotossíntese, os organismos fotossintetizantes utilizam gás carbônico para sintetizar o seu próprio alimento. Tá, verdade. Muitos animais também têm esse tipo de especialização. É bom a gente pincelar aqui, já que a gente já está aqui, que esse oxigênio, esse espírito das plantas e tais, eles repreendem muito na camada atmosférica, porque eles conseguem desempreender com as partículas de água e todas as partículas que tem, né, na atmosfera, todos os tipos de gás. Aliás, tem água no oxigênio, né? No oxigênio atmosférico. O ciclo do oxigênio apresenta diversas etapas importantes, como fotossíntese, respiração celular, decomposição, combustão e formação de camada de ozônio. Na fotossíntese temos as formas de oxigênio. Então tá, vamos aqui. Ciclo do oxigênio. Vamos pegar uma imagem mais... A gente tem que empreender. Por mais que... É bem simples, né? Você tem o decompositor. Vamos ver aqui. Esse aqui pode ser que esteja mais coisa. Ah, legal. Vamos pegar aqui, ó. Você tem a vida. E a vida morreu. E aí você tem um decompositor, que são seres vivos. São seres vivos que estão ali vivendo para fazer decomposição da vida. E aí desse decompositor
você tem um grande abastecimento enérgico sobre eles. Eles comem muito. Esses decompositores, eles comem muito. E aí, esses decompositores, eles são uma moeda energética muito grande. E os vegetais, as sementes, se ligam sobre o solo, que é rico em decompositor. E aí o decompositor desenriquece a semente e a semente vira vegetal. O vegetal, ele desvira esse decompositor e essas seivas brutas a partir da sua transpiração, que é um produto, né, da sua respiração celular. E aí você tem a liberação de oxigênio. O oxigênio que é liberado e que está nas plantas alimenta os animais, e os animais, eles são levados ao empreendimento humano, né? E aí você também tem esses animais servindo, não só os animais como os vegetais, servindo como combustíveis fósseis também, a liberação de oxigênio e tal. Então você tem essa parada, né? E aí você tem todo esse oxigênio. Ele também... Vamos ver aqui se tem escrito. Elemento químico presente em várias moléculas orgânicas e orgânicas. Na atmosfera, o mesmo é encontrado na forma de gás e é liberado para o ambiente através de fotossíntese realizada pelos seres autotróficos. Tal gás é consumido pelas plantas e animais através da respiração, reiniciando o ciclo do oxigênio e do carbono estão intimamente relacionados. É mais uma pincelada mesmo. Então esse oxigênio, ele tá... Qual que é o nome? Deixa eu ver. Ah, beleza. Esse campo aqui a gente fechou. Vamos lá. Aqui... Sim, alguns vegetais. Então, o oxigênio é o produto mais importante, né? Que ele consegue liberar, que permite ela equilibrar também. E aí você tem esse ciclo do oxigênio, tudo bem. Depois a gente pode falar com mais propriedade. Agora a gente vai falar as partes das folhas, que é algo que me interessa. As folhas podem ser formadas por 4 partes. Limbo, né? Você tem o limbo, pecíolo, estípula e bainha. Isso quer dizer que, embora existam 4 partes, nem todas as folhas apresentam a mesma estrutura. Uai. Entendi. Vamos dar uma olhada aqui. Limbo. Parece que esse limbo é a parte da independência, né? É uma coisa de... É a parte que faz essa respiração, essa excreção de toxinas também. Você tem o pecíolo, as estípulas e a bainha. Vamos lá, vamos nos atentar ao que cada um tem. Então agora a gente vai para esse campo. Limbo.
Em botânica, chama-se limbo ou lâmina a parte principal da folha que é normalmente laminar. Então vamos lá. Aqui. Limbo. Limbo, lâmina ou lâmina. É a parte principal da folha que é normalmente laminar das folhas das plantas vasculares. Caracteriza-se por ser uma superfície achatada e ampla. Então é como se fosse uma placa, né? Deixa eu ver aqui. Como se fosse uma placa. Possibilitando maior área de captação de luz e gás carbônico. Placa, né, de detecção de luz e gás carbônico. Luz e CO2. Em muitas espécies de algas que não possuem verdadeiras folhas, chamam-se lâmina. A estrutura laminar do talo, normalmente com capacidade fotossintética, como as folhas verdes das plantas. Então, limbo é isso. Então, olha só. As folhas podem ser classificadas quanto à forma do limbo. Nas folhas simples do tipo Penninévia podem ser orbiculares. Não é isso agora, né? Vamos pegar, vamos ver aqui agora o pecíolo. E o que é o pecíolo? Segmento da folha que aprende o ramo ou o tronco. Prende ao ramo ou o tronco, diretamente ou através de uma bainha. Que aprende ao ramo. Vamos ver aqui na Wikipédia. Em botânica chama-se pecíolo. Também dá pelo nome comum de pé da folha. Pecíolo, pé da folha. Feixe vascular principal, ao feixe vascular principal, que é a parte integrante da folha e que liga ao limbo ao caule. Você liga o limbo ao caule. Prolongando-se por entre a bainha e o limbo, também designado laminar foliar, das plantas vasculares. Serve de eixo de sustentação do limbo e é geralmente cilíndrico. Então, eixo de sustentação.
Algumas vezes possui uma expansão laminar, sendo então denominada pecíolo alado, como nas laranjeiras. Em muitas espécies de plantas, as folhas não possuem pecíolo e chamam-se folhas sésseis. Por outro lado, há outras folhas em que o pecíolo se encontra ligado diretamente ao centro do limbo, a miúde, na perpendicular, conferindo-lhes um formato à guisa de um escudo, e que por isso dão pelo nome de folhas peltadas, em alusão à pelta. Sim, pecíolo chama de folhas sésseis. Pecíolo. Beleza. Agora vamos ver a estípula. Pecíolo. Estípula. Apêndice laminar pequeno em um número de 2. Estípulas, as estruturas com a forma de escama localizadas no caule de muitas plantas vasculares, junto à bainha das folhas. Quando ocorre na raquis de uma folha composta, é geralmente designada por estipela, pequena estípula. As estípulas ocorrem primordialmente aos pares, mas pode haver fusão ou cisão dessas durante em seu desenvolvimento. Nas famílias rubiáceas e Malpighianácea, onde as folhas são opostas, as estípulas de cada folha fundem-se às estípulas de folha oposta. Nas rosas, as estípulas ocorrem fundidas à própria folha. Podem ter aspecto foliáceo, como em hibiscus, foliforme, como em muitas fabáceas, escamiforme, como em cafeeiros, fimbriado, como o gênero Jatropha, da família Euphorbiaceae, espiniforme, como em outro gênero daquela família, Euphorbia, além de acácias e muitas plantas cactiformes, que não fazem parte da família Cactácea, além de outras variações. A presença ou ausência de estípulas nas folhas maduras é um caráter taxonômico importante no reconhecimento de uma família botânica. Então, interessante. Estípulas. Forma de escama. Forma de escama localizada no caule de muitas plantas vasculares. No caule de muitas plantas.
Beleza. E agora a última bainha botânica. Bainha, a parte da folha das plantas vasculares em que se prende ao caule. Bainha. Então a bainha, parte da folha das plantas vasculares em que esta se prende ao caule. Parte da folha que se prende ao caule. Em muitos monocotiledôneos, como as gramíneas, né? Então, vamos pegar aqui. Em botânica chama-se bainha parte da folha das plantas vasculares em que esta se prende ao caule, como gramíneas, capim e bainha. A bainha envolve não só o caule, mas também as folhas mais jovens. Agora vamos pegar aqui, ó, nesse limbo. Vamos ver alguns limbos aqui. Ó, limbo. Agora vamos ver o pecíolo. Vamos ver se a gente vai achar alguma coisa diferente. Então, pecíolo. Pecíolo entendi. Pecíolo ele conduz à geração do limbo. Agora estípula. Essa parte da estípula parece que já é mais difícil de ver, né? É como se fosse uma... Como a gente fala? Limbo, pecíolo, estípula. Como se fosse uma coisa que... Aqui, ó. Stipular arrangement. Então você tem vários tipos de estípula. É como se fosse essas folhinhas que dão... que ajudam a sustentar... diminuir o movimento da folha, né? Você consegue colocar uma diminuição no movimento. Vamos ver bainha aqui agora. As imagens elas são semelhantes porque devem ser dos mesmos livros. Aqui. Bainha. A bainha é como se fosse a raiz da folha, né? Bainha. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 4 aqui que a gente viu e vai deletar esses 3 aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vai fazer esse Ctrl X. Ctrl V. Ctrl X. Estipulando.
Ó, vamos desenhar então, para ficar mais tranquilo. Então você tem a folha. Não, vamos desenhar de trás para frente. Você tem a bainha, né? Então vamos lá. Nós temos, vamos supor que a gente tem uma flor aqui. Aí ela vai vir para cá. E isso aqui, ó, é a bainha vindo para cá, né? Aqui, ó, bainha. E aí nessa bainha ela vai sofrer uma descontração aqui, ó, e ela vai, ó, fazer o que a gente chama de estípula. Essa estípula ela vai estimular a produção, a formação de uma coisa que a gente chama de pecíolo, né? Então, aqui a gente vai ter o pecíolo. A estípula ela faz o que a gente chama de prende a respiração do galho, né? Ela prende a respiração, ou então ela aumenta a pressão. Esse aumento de pressão faz um empreendimento na vida, que vai em empreendimento. Imagina só uma mangueira. Quando você aumenta a pressão aqui, ó, quando você estipula na mangueira um jato maior, ele não faz assim, ó. Só que aí esse jato aqui, ó, ele tá fazendo o que a gente chama de pecíolo. E aí olha o jatinho fazendo aqui, ó. Só que esse jatinho ele vai desajatar aqui, ó, pra cá, ó. E ao mesmo tempo que esse jato está formando aquele negócio que a gente chama de placa, limbo, lâmina, placa de luz, né? E aqui, ó, como tem uma dispersão de partículas aqui, as células vegetais sobre essas dispersões vão estar em estados diferentes. Então você tem diferenças de estado. Diferença de estados das partículas. Em dispersão. E aí você tem esses tecidos dessas partículas que a gente deu o nome. Porém, o que faz essa derivação? É o estado de agitação das partículas desparticularizando-se a partir do desenvolvimento de particularidades, né? Você tem um choque químico, né? um choque físico e químico desse empreendimento, desaformando tecidos diferentes que vão ser mais coabitáveis com as suas localizações. Isso é super interessante e isso despotencializa o comprimento da interseção das plantas no solo e diz fotoquimicamente, fisiobiologicamente falando,
a fazer essa distributiva dessa seiva que diz nutrir e edificar essa planta para que ela consiga o status de equilibrada na natureza. Não. Essa é uma verdadeira formação, não é? Ver aquele empreendimento grandão assim, cheio de folha, é incrível. Bom, eu não vou utilizar mais essa porque tá pesado. Depois eu abro de novo. E nem essa daqui. Pronto, tá pesado. Depois eu abro de novo. E agora nós vamos mais para baixo aqui desse roteiro de estudos. Agora sim a gente vai ver os tipos de folhas. Existem vários tipos de folhas, além das folhas completas, aquelas que apresentam limbo. Então você tem os tipos de folhas. Opa. Tipos de folhas: completas, a gente já viu, completas e incompletas. E das folhas incompletas, as que não apresentam uma dessas três partes. Basicamente, elas podem ser simples ou compostas. Então vamos ver isso direito aqui, ó. Para você chamar de completa, você tem que ter limbo. Como é que é? Limbo, pecíolo e bainha. Então a completa é isso aqui, ó. Tem o limbo, pecíolo e bainha, né? E a incompleta ela vai ter só dois. Ela vai ter só isso aqui, ó. Ela vai ser isso aqui, né? Tá. Pode ser simples. Então a gente tem... Basicamente elas podem ser simples ou compostas. Vamos ver isso aqui. Completas ou incompletas. Então a característica completa e incompleta. Completas e incompletas. Opa, parece que tá errado aqui. Incompletas com M. Quer dizer isso, né? E agora a gente tem simples ou compostos. Simples ou compostos. Completas. 3 elementos e faltando um dos 3, que no total vai dar sempre 4 ou 3. Agora simples ou compostas. Simples e compostas, né? Folhas que contêm apenas um limbo são as mais comuns. Folhas compostas são cujo limbo é dividido. Dessa divisão surgem os folíolos.
então tá. Simples. Um limbo ou vários limbos que originam os folíolos. E agora a gente tem que ver o que é folíolos. Folíolos ou pínulas são subdivisões das folhas das plantas vasculares. São normalmente estruturas de aspecto foliáceo ligadas por pecíolos a araque. Em algumas famílias, os pecíolos apresentam pulvinos, articulações responsáveis pelos movimentos dos folíolos. Apresentam pulvinos, responsável pelo movimento dos folha composta, cujo limbo é dividido. Dessa divisão surgem os folíolos. Então é basicamente isso aqui, ó. Você tem lá, nós temos aqui, ó, igual a gente viu, a bainha, você tem a bainha, como é que é? A estípula, bainha, a estípula, bainha, estípula, pecíolo e lâmina, né? Ou limbo. Só que se a gente for dividir o limbo, como é que vai fazer? Vamos ver aqui, ó. Você tem aqui, ó, acontecendo a bainha e a bainha formando aqui, ó, a estípula e a estípula fazendo a transformação da bainha em a bainha, estípula, pecíolo, fazendo pecíolo aqui, transformando o estípulo, transformando a bainha em pecíolo, e o pecíolo agora ele vai dar origem a várias folhas. O limbo, né? Vamos ver como é que isso acontece. Aqui, ó. Você tem um aqui, uma aqui, aí você tem uma folha aqui, uma folha aqui. E essas folhas parece que elas são bem presas, né? Aqui.
Até que não. Ó, a bainha. E na própria bainha ela. Aqui, ó. Bainha. É como se a bainha se dividisse em dois, não? Cujo limbo é dividido. Dessa divisão surgem os folíolos. Parece ali que quem é dividido não é o limbo. Aqui, ó. O limbo. Ah, sim, é o limbo, sim. Porque o limbo ele é considerado essa parte aqui, ó. Depois dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui que é o pecíolo. Estípulo, pecíolo, bainha, pecíolo. E aqui é o limbo. Então é o limbo mesmo. Limbo originam folíolos. Vamos ver mais tipos aqui. Na botânica, as folhas podem ser classificadas conforme a forma do limbo. Elas também podem ser classificadas de acordo com a disposição dos seus folíolos. Então, ó, a forma do limbo varia e é um caractere taxonômico. E agora também a disposição dos folíolos também. No caso das folhas compostas. No caso de folha composta. Então vamos aqui. Vamos ver aqui, ó. Forma do limbo. Vou aqui, formas de limbo. Nossa, tem um tanto. Vamos pegar aqui. Mais. Isso que é pago. Infógrafo. E tá muito pequeno. Mas dá pra perceber que tem muitas formas.
Agora, o que é a outra coisa que tava lá mesmo? Isso aqui. Aí. Agora, imparipenadas e paripenadas. Vamos ver aqui. Tipos de folhas. Aqui. Imparipenadas. Quando o número de folíolos presentes na folha é ímpar ou par, respectivamente. Opa, então esse aqui pode pôr 2x ou paripenadas. Entendi. Folhas imparipenadas e folhas paripenadas. Não, essa aqui tem um aspecto bonito. É o tal do trigo de 4 folhas, né? Agora, palmadas ou digitadas? Palmadas ou digitadas? Aqui. Palmadas ou digitadas. Quando todos os folíolos surgem de um mesmo pecíolo. Palmadas. Todos folíolos surgem de um pecíolo. Já as digitadas, vamos ver. Ah, tá. É palmadas ou digitadas. Isso. Todos os folíolos surgem de um mesmo pecíolo. Tudo bem. Agora a próxima característica é recompostas. Recompostas. Quando os folíolos são divididos em outros folíolos. Nó, que doido! Quando os folíolos são divididos em outros folíolos. Aí já é muita coisa, né? Folíolos divididos em outros folíolos. Caraca. Nó, que incrível, né? Eu olhava para isso aqui, agora ficou diferente olhar para isso aqui. No interior das folhas existem nervuras que são
as ramificações que vemos no seu limbo. Isso, tá. De acordo com o número de nervuras e a sua forma, as folhas podem ser classificadas em... e agora nervuras. De acordo com número, com o número e forma. Uninérvia. Quando a folha tem apenas uma nervura, tal como a folha da palmeira. Ela tem uma nervura. Primeiro a gente tem que ver o que é nervura, né? Nervura de planta. O que é? Feixe vascular, por vezes saliente, formado pelos vasos condutores, xilema e floema, das folhas, e outros órgãos foliares, como sépalas e pétalas. Geralmente as folhas das plantas dicotiledôneas apresentam uma nervura principal de que partem nervuras secundárias. Vamos ver se a gente... Então nervura é isso aqui. Caraca. Nossa, esse tá ficando melhor. Vamos ver a palmeira. Nervura da palmeira. A gente tá vendo aqui uma só, né? Então ela é uninérvia. Então a paralelinérvia. Vamos ver a paralelinérvia. Quando a folha tem várias nervuras dispostas de forma paralela, tal como a folha de milho. Tem várias nervuras dispostas paralelas. Então você tem da folha de milho. Aqui, ó. Várias nervuras paralelas. Então quer dizer que é uma paralela nervia. E a peninérvia. Quando a folha tem uma nervura principal de onde surgem outras nervuras, tal como a folha das rosas. Então você tem peninérvia. Você tem uma nervura principal e outras dispostas. E onde surgem outras nervuras, tal como a folha. Outras. Vamos ver aqui, nervura da folha de rosa. Incrível. Então essa aqui é peninérvia. Você tem uma nervura que sai várias nervuras. E aí a gente já vai acabar, ó. Funções das folhas. A folha tem uma função de produzir alimentos das plantas, fotossíntese, bem como de libertar oxigênio, que acontece através do processo de transpiração e respiração. Além disso, a função das folhas é de ter alimento para muitos animais e até mesmo de habitações de outros. Alimento para os animais. Mas a utilidade das folhas não para por aí. As folhas são utilizadas também na farmacologia e na cosmética.
E dá para ir muito além. As folhas, elas também são utilizadas nas artes, na ciência, né? A ciência está em tudo, né? Mas nas artes, como que chama aquele tipo de arte mais antiga? Artesanato. No artesanato. E lembrando que ainda é possível farmacologia cosmética, e ainda é possível de criar função para elas. Não é criar, né? É desenvolver. Transpiração e respiração. Vamos ver aqui, ó. Transpiração e inspiração das folhas. A respiração celular. A respiração celular gera energia para a planta. Afinal, acontece uma reação entre o oxigênio e a molécula de sacarose. Reação entre o oxigênio e a molécula de sacarose, que gera energia, gás carbônico e água. O oxigênio é absorvido através dos estômatos e também é por meio deles que elas perdem água. Estômatos. Estômatos são aberturas presentes na epiderme vegetal, essenciais para o processo de troca gasosos no vegetal. Então, a gente não viu isso aqui, né? Vamos ver aqui. Estômatos. Estômatos são aberturas presentes na epiderme vegetal. Essenciais para o processo de trocas gasosas do vegetal. Realiza trocas gasosas. O termo estômato pode ser usado para referir apenas à fenda estomática, ostíolo, ou para referir ao conjunto formado pela fenda estomática e duas células guardas, que delimitam essa abertura. Vamos ver a imagem dos estômatos. Então parece que isso aqui é no microscópio. Vou pegar aqui. E aqui a gente tem um exemplo teórico. Célula epiderme, cloroplasto, célula guarda. Onde que tá a célula guarda? Ah, tá dentro aqui do entre o cloroplasto. Isso aqui tudo é integrado ao limbo. Núcleo, vácuo,
Báculo, parede celular grossa, parede celular fina. Legal. E aí, isso aqui é a respiração da... Cara, que redimensional, né? Essa parada é muito redimensional, porque a gente tá... É como se a gente fosse realmente o espelho das nossas mecânicas. E aí ó, realiza trocas gasosas, mas não só trocas gasosas, ó. Se a célula vegetal estiver em um meio hipotônico, absorve água por osmose. Isso faz com que aumente o volume. A água entra até que a célula atinja um estado de equilíbrio, momento em que a pressão da parede celular equivale à quantidade de água absorvida. Esse equilíbrio chama de turgescência. Túrgida. Então você tem a osmose por diferença de meio tônico você tem o processo de turgência, né? Turgescência. Isso tudo acontece dentro de nós. Meio isotônico, célula flácida, meio hipertônico, vamos lá, tonificação da célula em status. Então você tem os status das células das folhas, né? E aí esses status das células vão diferir a qualidade da respiração. E essa qualidade da respiração vai mostrar vai ser decomposto caracteristicamente no estado da folha. Você tem o estado. E aí você tem uma folha seca, você tem uma folha excitada ou túrgida, você tem uma folha mole, e você tem folha que mesmo molhada ela fica excitada. Então isso é o estado da tonicidade, a tonificação da planta. E como a planta ela tem sais minerais lá na sua reserva energética, ela está comendo, né? A gente tem lá o limbo, né? E a conexão dos vasos comunicantes. E aqui, ó, aqui o limbo, aqui a gente tem como é que é? Não, peraí. Ainda não gravei. Bainha, estilema. Como é? Uai. Aqui, ó. Estípula, pecíolo, né? Estípula, pecíolo e bainha. Então você tem aqui, ó,
o estípulo, não, pecíolo, né? Pecíolo. E a bainha. E aqui você tem o estômago e a bainha. Um pouquinho, bainha, BE, vai ficar assim, ó, BEP, BEPEL, LP, BEPEL, BEPL, ele BE para ele, B para ele, né? Então vai ter essa configuração para a gente tentar lembrar mais fácil. E aqui a gente tem as células. E essas células, elas têm uma dispersão diferente, né? Esse é o status dispersivo dessa célula, que confere a ela maior status de excitação, porque ela está em confusão equilibrada com o meio, né? Ela está sobre um meio muito mais apegada do que o pecíolo, do que o estigma, do que a bainha. Porque aqui, ó, as células, elas estão mais bem preparadas e alocadas. Então, como a gente tem uma maior superfície aqui, você tem o status de célula mais dispersiva. Logo, elas se excitam mais conforme os status do meio ambiente. Então, dependendo da temperatura do meio ambiente, você tem as diferenças de status de dispersão. Dependendo da umidade do ambiente, você também tem a diferença dos status de dispersão. E dependendo da composição, né, dos intemperismos. E esses intemperismos vão deshaver os status que vão desestar as células nessa lâmina, nesse limbo. E aí você tem, sobre a tonicidade, sobre a alimentação que ela chama pelos vasos comunicantes, a diferença de sais, né, de íons. Então você, dependendo do meio, o meio ele pode estar isotônico. Por quê? Porque o equilíbrio osmótico da água que está dentro, que está na célula. Quando a célula está com água, e essa água ela dissolve os sais, a seiva bruta. E aí a respiração consegue manter a igualdade do meio ambiente, o equilíbrio. Sustentável do meio, equilíbrio, meio, troca gasosa, respiração. Então ela consegue fazer atividade. Ela está num status bom. Ela consegue conversar com o meio ambiente. Ela está isotônica. Agora, quando ela está com muita água, ela está... quer dizer que... né, quer dizer que, tipo assim, isotônica, que é água e sais. Então, ok. Equilíbrio eletrolítico. Tem um equilíbrio eletrolítico. Lítico. Hidrolítico, né? Eletrolítico. Vamos pôr hidrolítico também. Hidrolítico. Água e íons, né? Agora, se você tem muita água dentro da célula, isso abaixa a condução elétrica, ou a hidroliticidade, o eletrolítico. Ou seja, você reduz sais aqui. E essa redução de sal,
né, esse meio hipotônico cria um dano, né? Você tende a você tende a dificultar a respiração, as atividades dessa contração de respiração. Então você tem um status de você está com pressão alta, contração. Quer dizer que você não está conseguindo aderir à respiração, pessoal, fazer as suas funções, inspirar e respirar. E no meio hipotônico também você tem falta de água e muito sal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que isso faz com que você perca atividade conduzida, né? Você perde status de qualidade de respiração. É basicamente isso. Então você perde qualidade nesse estômago aqui, ó, e nessa integração. Bom, é basicamente isso, cara. Basicamente isso. Transpiração. Oxigênio e moléculas. Sacarose, que gera energia. Então é como se ela tivesse dificuldade de utilizar a sua energia no seu interior, a célula. E aí ela perde energia, né, nesse sentido. O oxigênio é absorvido através do estômago e também por meio dela. E aí ela perde água. Ela tem tipo assim, esse equilíbrio. Bom, é mais ou menos isso, né? É isso que deu para poder empreender de conhecimento sobre botânica por hoje. E é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente viu de folhas e no próximo vídeo a gente vê sobre um outro lado da botânica, que é muito interessante. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.